Olá, chegamos então ao capítulo 16 do Evangelho de João. É muito interessante a gente observar nesse capítulo que a gente tem os mesmos temas dos capítulos 14 e 15. Como eu falei, os capítulos 14, 15 e 16 são a despedida de Jesus e ele usa alguns temas que a gente vai ver nesse capítulo. A primeira coisa delas é Jesus fala, não a primeira coisa delas, mas ele fala em todas elas, a respeito de que a ida dele vai trazer alegria. A gente vai ver nesse capítulo, no final do capítulo. Ele fala a respeito, a gente vê nesse capítulo novamente aquele tema central importante de crer em Jesus. E a gente vai ver também nesse capítulo a respeito do Paracleto, do encorajador do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver nos versículos de 1 a 4, Jesus explicando que os discípulos seriam perseguidos, e seriam perseguidos muitas vezes em nome de Deus. É interessante a gente observar a questão do fundamentalismo religioso e onde ele se fundamenta. Ele não se fundamenta em conhecer ao Pai e em conhecer a Cristo. Ele se fundamenta em conceitos feitos pelos homens a partir do que seria de Deus ou quem seria Deus. É interessante a gente pensar nisso e trazer isso também para os nossos dias, né? E aí a gente vai ver então dos versículos 5 até os versículos 15, que Jesus vai falar a respeito da obra do Espírito Santo. E eu acho interessante a gente observar que ele divide essa obra em duas partes. A obra que seria feita na vida daqueles que não creem, né, na vida daqueles que não têm um relacionamento com Deus, e a segunda parte é a obra na vida do relacionamento na vida daqueles que têm um relacionamento com Deus. A primeira parte, que ele deixa bastante claro, que é que o Espírito é quem convencerá o mundo, ou seja, aqueles que não têm um relacionamento perto, né, de Deus, não têm um relacionamento com Deus, do pecado, do juízo e da justiça. Então, o papel de convencer um não cristão do pecado, da justiça e do juízo é do próprio Espírito Santo de Deus. E aí, na segunda parte, então, a gente vai ver ele falando a respeito do papel do Espírito Santo na vida das pessoas que têm um relacionamento com Deus, porque ele fala que ele gostaria de dizer algumas coisas a respeito, mais coisas para os discípulos, mas eles não entenderiam, mas que quando viesse o Espírito da verdade, ele os conduziria na verdade. Ou seja, é interessante a gente ver que tanto para o mundo quanto para as pessoas que têm um relacionamento com Cristo, o Espírito é quem ilumina a respeito da verdade. E é muito incrível a gente ver que, mais uma vez, Jesus deixa bastante claro que o Espírito viria quando ele fosse e que o Espírito o glorificaria. Lembrando que quando a gente lê a respeito da glória de Deus na Bíblia, a glória de Deus fala da presença do próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus nas nossas vidas. E Jesus está explicando aqui para os discípulos que ele só poderia então vir se Jesus fosse para o Pai. E por último, a gente vê a questão da tristeza sendo transformada em alegria. Que inicialmente os discípulos ficariam tristes porque Jesus estava indo para o Pai, mas que depois eles se alegrariam. E é interessante, no versículo, a gente vê o tema central desse evangelho, que é crer em Jesus. Nos versículos 29 e 30, a gente lê o seguinte: então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira significativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. E aí nós temos uma confissão dos discípulos, mas é interessante que Jesus fala: sério? Vocês só estão acreditando agora? Sério que vocês só estão acreditando nesse momento? E aí, gente, o versículo 33 é maravilhoso. Eu lhes digo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo que Jesus estava falando, tudo que ele estava explicando, a maneira como ele estava indo, ele estava fazendo isso para que os discípulos tivessem paz. E é interessante a gente observar isso, né? Que ele deixa muito claro que
que a vida cristã, que a vida com Cristo, que a vida, né? E a vida normal no mundo mesmo é uma vida de aflições. Mas nós podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esses capítulos, para aqueles que ainda não leram, João 14, 15 e 16, são capítulos para mim que trazem muita esperança e tranquilidade no meu coração. Trazem uma paz por saber que Jesus já tomou conta de tudo e que tudo está nas mãos dele e que ele foi para o Pai preparar um lugar para a gente. Se você está na PIC Taguatinga, tenho postado todos os dias reflexões a respeito do Evangelho de João, um capítulo por dia, no Welcome in Hope. E se você está no Welcome in Hope, eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.